Saudações em Cristo, amada Igreja do Senhor. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Vamos continuar falando sobre o Deus de toda consolação. O verso 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Vamos atentar para esta frase: que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Que o Senhor abençoe, aplique e use a sua palavra para a sua honra e a sua glória. O Deus de toda consolação. Segundo aos Coríntios, é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo, narra suas lutas, aflições, mostra as suas dores mais profundas, as tensões mais íntimas que ele viveu no ministério, as experiências passadas na obra. Paulo escreve a carta da Macedônia, na terceira viagem missionária. A carta começa falando de consolo, termina falando de consolo. Paulo mostra que Deus é o Deus de toda consolação. E nos versos lidos, já aprendemos que o Senhor é o Deus de toda consolação. Então, quem Ele é, o que Ele faz e por que Ele faz? Nós vimos no verso 3 quem Ele é. Ele é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Pai das misericórdias. Ele é o Deus digno de louvor. O verso 3 começa com bendito seja. Ele é digno de ser louvado. Ele é digno de honra e de glória. Bendito seja. A palavra significa que Ele é digno de louvor. Ele é o Pai de nosso Salvador. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Pai das misericórdias, a fonte de toda misericórdia. Toda misericórdia provém dele. Recebemos esta misericórdia dele. Então, irmãos, quem é o Deus de toda consolação? Temos no verso 3, três coisas que apontam para ele e dizem o que ele é e de que é merecedor. Mas o que ele faz? O que faz o Deus de toda consolação? O Deus de toda consolação, conforme o verso de número 4, ele é um Deus que encoraja, ele exorta, ele socorre e ele consola. O verso 4 diz que nos consola em toda a nossa tribulação. Ou seja, é um Deus que toma uma atitude em favor de seus filhos. É um Deus que age em favor dos seus. É um Deus que atenta para as nossas tribulações e sabe o que nós estamos passando e que vamos também passar. Não é um Deus passivo diante daquilo que sofremos e vivemos, diante das coisas que nos atribulam. Todo crente tem que ter ciência disto. É um Deus que vê, é um Deus que sabe, é um Deus que ouve a nossa súplica, o nosso choro, o nosso lamento, mas acima de tudo, irmãos, o Deus de toda consolação, ele tem reação. Não é um Deus que se anula, não é um Deus que vê das costas. O texto é claro em dizer o que ele faz. O Deus de toda consolação nos consola em toda a nossa tribulação. É assim que ele procede para conosco. É assim que age para com os seus, o Deus de toda consolação. E o texto diz, pela pena do apóstolo, texto da palavra de Deus, inspirado,
que ele não nos console em alguma tribulação. O texto é enfático em dizer em toda a nossa consolação, ou melhor dizendo, em toda a nossa tribulação. É bem claro em dizer, torno a repetir, ele é o Deus que nos consola não em alguma tribulação, mas em toda a nossa tribulação. E Paulo nos revela que o Senhor dá assistência aos seus. O próprio apóstolo foi objeto da assistência de Deus quando no momento difícil, quando enfrentava dificuldade na obra, quando temeu fazendo a obra do Senhor. Era homem como nós, entendendo que de cidade em cidade lhe esperavam prisões, tribulações, aflições, mas sabendo que Deus era com ele, que Deus o assistia, que Deus o consolava. Irmãos, e como não precisamos da assistência de Deus, nos consolando, nos encorajando, nos exortando, sendo o socorro, o ombro amigo. Paulo estava em Corinto, fazendo a obra do Senhor, provavelmente cercado pelo inimigo, sentindo a tensão da obra, porque a obra do Senhor não é fácil de ser feita. Aqueles que desejam fazer a obra do Senhor e viverem piedosamente nesta obra, vão padecer perseguições. Não foi diferente com Pedro, muito menos com Paulo, ou com qualquer servo do Senhor. As perseguições vêm, os temores vêm, as incertezas batem à porta, as tribulações cercam. E sob a tensão da obra, ali em Corinto, Paulo recebeu a providência divina da consolação, a providência da certeza de Deus com ele, a palavra amiga, a palavra confortadora, a palavra que admoestava, que exortava, que trazia segurança e, acima de tudo, o conforto que o apóstolo precisava, tanto quanto eu e você precisamos. O texto diz assim em Atos capítulo 18, versos 9 e 10. E de noite disse o Senhor em visão a Paulo: Deus vai aonde o seu servo está. Vai onde ele se encontra. Sai e chega aonde ele está, dizendo esta palavra: não temas. Não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Igreja, atente para esta palavra. Deus aparece, e ele começa dizendo: não temas. Não temas. Paulo, não tenha medo. Paulo, não tenha insegurança. Paulo, não tenha dúvida. Paulo, não se assuste apesar das tribulações. E a palavra do Senhor para quem está assustado é esta: não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo. A razão é esta, irmãos: Deus está trazendo conforto, Deus está trazendo capacidade, Deus vem trazendo segurança, Deus vem trazendo certeza. Tudo isto está dentro do conjunto da consolação. Tudo isto e a certeza também: e ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Mas não foi somente desta vez que o apóstolo recebeu este conforto e esta certeza, este alívio para os problemas que enfrentava. O espinho na carne, segundo aos Coríntios 12, era um tormento na vida do apóstolo. Ele chama de mensageiro de Satanás. O esbofeteava, diz o texto. Ele rogou ao Senhor 3 vezes, e Deus não tira o espinho, mas dá a graça para o conforto, para a resistência, para continuar marchando apesar das dificuldades. E ele me disse: a minha graça te basta. O consolo vem em forma de graça.
O consolo vem em forma de uma palavra. O consolo vem na forma de uma certeza: Deus está comigo. O conforto vem em forma de uma promessa: ninguém vai te acometer para fazer-te mal. Mas o que é dito aqui, a certeza que temos na palavra é esta: o Deus de toda consolação é um Deus que nos assiste, que nos consola em toda a nossa tribulação. Não tema, tenha a certeza que Deus é com você, que Deus é conosco, nos assistindo, nos confortando. Olha o que diz o salmista no Salmo 94, verso 19: quando os cuidados do meu coração se multiplicam. Que época estamos vivendo? Quem imaginaria que o mundo, humanamente falando, quem imaginaria que o mundo se tornaria o que estamos vendo hoje? Tantas coisas que rendem milhões pararam. A incerteza toma conta, o amanhã é incerto. A única certeza que temos é que o Deus de toda a consolação estará conosco amanhã. Não temos certeza de nada, se vai abrir, se vai fechar. Somos ou estamos inseguros, mas essas coisas angustiam, perturbam a nossa alma. E o salmista diz: quando os cuidados do meu coração se multiplicam, aí entra Deus na história, entra o Deus de toda consolação, entra o Deus que nos consola nestes cuidados, nestes temores, nesta visão errada das coisas, entra o Deus de toda consolação. E o salmista diz: quando os cuidados do meu coração se multiplicam, as tuas consolações recreiam a minha alma. Coração perturbado, entra Deus com suas consolações e traz alegria para a alma. Recreiam a minha alma. No Salmo 119, irmãos, verso 50, o salmista diz: isto é a minha consolação na minha angústia, que a tua promessa me vivifica. Ele é um Deus de promessa, é um Deus de palavra, é um Deus que não pode mentir. Então o Deus de toda consolação nos assiste com sua palavra, com seu conforto, com suas certezas. Antes de partir, Jesus disse que não deixaria os seus órfãos, que enviaria o Consolador, o Espírito da verdade. Ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ele está conosco. É o Espírito que nos guia a toda a verdade, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos ilumina quando lemos a palavra de Deus, que fala a cada um de nós. O Espírito é o Consolador. Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Promessa de Jesus. Meus irmãos, Deus realiza muitos feitos em favor dos seus filhos. E um deles é nos consolar em toda a nossa tribulação. Está passando por tribulação? Está enfrentando problemas? Está no centro de uma crise? Descanse, espere, confie no Deus de toda consolação. Sabemos o que Ele é e agora sabemos o que Ele faz. Ele nos consola em toda a nossa tribulação. Que Deus abençoe e conforte cada um, em nome de Jesus.